queridos adolescentes. Voltamos hoje na nossa lição de número 9 com um tema maravilhoso que é a família cristã. Vocês já estão familiarizados com esse tema, tendo em vista que chegamos na lição 9. Estamos hoje, de máscaras. Recomendações, né, professora? Verdade, isso, irmã. Que gracinha, estamos hoje oncinhas, apresentando para vocês essa aula. Mas qual é a intenção de abrirmos o nosso vídeo com a máscara? Para mostrar para vocês que nós temos que obedecer às normas, porque a nossa lição hoje fala de obrigações. Nós temos deveres e obrigações, não é verdade, professora Vânia? Sim. E qual que é o nosso dever neste momento de pandemia? Obedecer às leis, né, que são estabelecidas pelos nossos governantes e usar a máscara de proteção, porque estamos num momento muito complicado em que o risco de contaminação é muito grande, tá? Então nós iremos tirar a máscara, mas nós mostramos para vocês que é necessário, tá? Mas por questão de dificuldade para gravar, nós vamos orientar vocês a usarem quando sair, higienizar as mãos, seguir as normas que é o uso dessa máscara. Não é verdade, professora Vânia? Verdade. E com isso, não só evitar de contrair o vírus, como também, né, gente, levar o vírus para outras pessoas. Verdade. Então, obrigações em família. Nós temos obrigações e deveres em família. E nós estamos desde a lição número 1 aprendendo o que é a família, o que nós devemos fazer, qual o comportamento. E hoje, nessa lição de número 9, nós iremos aprender qual é a obrigação que Deus deixou para a família. Além da união, né, que nós aprendemos, temos mais orientações baseadas na Bíblia. E o nosso dever dos filhos, né, eu falo como filha, dever dos cristãos também, é de obedecer sempre aos pais. Isso por quê? Porque Deus gosta disso, é assim que a Bíblia fala, Deus gosta de quem obedece. E isso está registrado onde? No livro de Colossenses, capítulo 3 e o versículo 20. Então nós devemos obedecer para agradar a Deus, olha que coisa maravilhosa. Então, querido adolescente, não pense você que você obedecer estará agradando somente os seus pais, você agrada a Deus também. Mas obrigação, às vezes, é uma coisa tão chata, né, professora Vânia? Ela vem com peso, né? Como se a gente fosse realmente obrigado. Isso dói às vezes, né? Aí o adolescente pensa assim, ai, tem que fazer para casa, ai, que obrigação chata. Ai, tem que lavar vasilha, que obrigação chata. Mas a obrigação, quando ela é seguida da obediência, ela se torna agradável, porque Deus recebe como uma adoração. Nós adoramos a Deus de todas as formas e nós obedecendo, nós estamos adorando a Deus. E as leis, né, terrenas, existe aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê também as normas e os deveres dos adolescentes. Então você fique atento, adolescente, oriente os seus irmãozinhos mais novos, que todas as obrigações que você foi orientado pelos seus pais é para o seu bem, tá? Não é verdade, professora Vânia? Verdade, professora Clélia. E se a gente for pegar um papel e listar, né, direitos e deveres, o que a gente vai ver nesse papel e em tudo que for listado? Muito mais o que direitos do que deveres, não é isso? Verdade. Você já prestou atenção nisso? Boa observação. Pois é. Mas se a gente pensar, se a gente começar a aprofundar em que é dever e direito, o dever, todos dois ensinam. Todos dois. Verdade. Mas o dever ensina mais. Por quê? Porque o dever é uma maneira de você praticar. E a prática cria o que é experiência. E a experiência amadurece e a gente vai deixando de ser criança e preparando para uma vida adulta mais madura, mais consciente, mais responsável
e cheia de compromisso, que é o que Deus espera de todos nós, principalmente filhos. Né? Nós já fomos adolescentes, não é isso mesmo, professora Clélia? Verdade. E eu lembro muito bem quando a mãe dividia as tarefas da casa. Algumas a gente não queria fazer e nem gostava. Mas o que a gente aprendeu? Que ao fazer aquela tarefa, a gente contribuía também com a mãe. E muitas das vezes as mães se tornam chatas, porque todas as tarefas da casa ficam por conta dessa mãe realizar. E aí não há uma colaboração dos filhos, e às vezes nem do companheiro, que também às vezes se ausenta o tempo todo, sim, trabalha, né, durante todo o dia. Isso é um peso. Aí para ela, que é uma obrigação, torna-se uma obrigação pesada também, professora Clélia. Sobrecarrega a mãe, diminuindo o tempo para aplicar ali aos filhos, né? Se ela não tem tempo, porque tem muitas obrigações, consequentemente vai cansar muito mais rápido, o tempo que poderia brincar com o filho está super esgotado, não dá conta. Isso, e ela se torna chata. Exatamente. Por quê? Porque se não há colaboração, há cobrança. E a cobrança também é uma maneira de deixar aquilo que a professora Clélia disse, que pode ser um dever, que vai tornar o quê? Uma bênção, né? Você vai entregar aquilo para Deus como se você estivesse trabalhando mesmo para Deus. Sim. Mesmo que seja uma tarefa bem simples, tipo lavar uma louça, né? Esticar uma cama, o seu lençol, guardar o seu cobertor, coisas bem simples, bem cotidianas, mas que o quê? Vai fazer toda a diferença, porque essa colaboração, né? Esse compromisso, essa tarefa bem cumprida, isso vai tornar toda a família acaba ganhando com isso. Sim, se torna uma adoração porque está debaixo da obediência. Exatamente. E é a palavra que nos ensina isso. Então esse dever, quando ele é feito, esse exercício de cumprir com essas tarefas diárias, seja ela bem simples ou até mais complexa, vai tornar a pessoa que um adulto mais forte, sim, mais compromissado e mais preparado para até formar a sua família, sim, no futuro, não é mesmo? Verdade. Então olha só que lindo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como criança. Então é o preparo, o dever Sim. significa preparando você para no futuro você ficar maduro, pronto para o quê? Formar sua família e ter condição de ir passando isso de geração para geração. Verdade. Então, adolescentes, voltando, eu gostaria de sugerir para vocês, para continuarmos com a nossa gincana bíblica, que está muito boa, somando muitos pontos, né, professora Vânia? Com certeza, muitos. Estamos ansiosos para saber quem vai ganhar essa gincana bíblica dessa vez. Eu vou sugerir para vocês lerem o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. E vocês vão no nosso grupo de WhatsApp e vai comentar esses versículos. O que vocês acham? Se essa história está relacionada com a lição de número 9 que nós aprendemos hoje. Eu quero que você dê a sua participação no grupo e essa participação vai contar pontos para a nossa gincana. E pode ser também se alguém, ou familiar, ou você adolescente, se você vivenciou uma história semelhante a dessa passagem. O que você acha, professora Clélia? Exatamente, porque eu tenho certeza que vai ter alguém que passou por essa situação. Eu já passei. Então, eu também. E foi uma experiência muito válida para a minha vida. Então, E a propósito, essa lição é uma experiência muito boa para as nossas vidas, porque ensina a obediência. E a lição nos traz uma ilustração muito bacana. E assim, bem proposital, nós trabalhamos este quadro para apresentar para vocês e ilustrarem essa lição. Por quê? A lição nos ensina que nós temos direitos e deveres. E para nós cumprirmos os nossos deveres, nós devemos obedecer.
os adolescentes obedecerem aos pais, os adultos, os cristãos, obedecerem a Deus. Veja bem, mas está tudo baseado na obediência, né? A lição está baseada na obediência. E aí nós trouxemos esse quadro, né, professora Vânia? Maravilhoso. É muito ilustrativo, né, professora Clélia? Por que será, professora Clélia, que Deus, você deve ter tido alguma ideia e não sei qual que é a intenção, né? O objetivo. Porque Deus aqui foi escrito aqui com palavras grandes e o espaço também está bem maior do que os outros de família, comparado também com os de filhos. Boa pergunta, professora Vânia. E eu acredito que você, adolescente, sua família, tem alguém aí que ficou curioso. Por quê? Por que isso? Porque Deus, ele é a base. Ele está nas nossas vidas e na nossa família como base. E nós ilustramos Deus sendo a base, ocupando um espaço maior e com uma letra maior, para mostrar para vocês que Deus estando na sua vida como base, você sempre será bem-sucedido e consequentemente obedecerá. E a consequência da obediência é uma família bem-sucedida. E aqui, com a letra maior, significa que Deus é maior que a família. Ele é maior que a família. E aqui a família é representada por quem? Pelos pais. Então não tem como a gente inverter essa situação. Por isso que há regras. Aí vem também essa parte do dever. Né? Olha a regra. Então a família não é maior do que Deus. Não. E nem é a família que sustenta Deus. É o contrário. E os pais aqui, que está bem lembrado aqui pela professora Clélia, que está aqui na família, e que depois vem os filhos, olha só, também não são os filhos que ocupam um lugar maior do que os pais. Então, na verdade, os filhos não têm maior autonomia do que os pais. Não. Mas isso pode acontecer, não pode, professora Clélia, em alguns lares? Tem acontecido? Será que isso é algo que tem acontecido? Tem acontecido. Infelizmente acontece. Mas essa pirâmide nós ilustramos para vocês exatamente qual é o papel de cada um. E essa pirâmide traz a hierarquia. Significa que Deus é a base, sustenta. Os pais, representados pela família, está no meio. E os filhos ocupam um espaço menor, porque tem os deveres. E um deles é o dever de obedecer aos pais. E aí nós podemos completar aqui da seguinte forma: os filhos obedecem aos pais e a Deus. Se os filhos obedecem aos pais, naturalmente eles já estão obedecendo a Deus. Olha que maravilha! Exatamente. Então é uma comunhão. E não quer dizer que os filhos estão aqui nesse espaço pequenininho, que eles são desvalorizados por Deus, não. Deus quer só que eles fiquem num lugar onde o quê? Eles vão aprender, né? Olha que lindo, os filhos aprendem com os pais aprendem com Deus. E olha só, que ensinamento maravilhoso e perfeito. Sim, né? E que tem possibilidade de aplicar para a vida, porque os filhos ocupam aqui hoje. Mas chegará um momento que você aprendeu com os pais e com Deus e você passará para cá. Ó. Então veja bem, você passando para o lugar dos pais significa que você obedeceu aos seus pais e a Deus, evoluiu, chegou à fase adulta, chegou no momento de paz, terá os filhos que virão te obedecer. É o nosso versículo de hoje, né? Lá, ó, 13 e 11, no capítulo de 1 Coríntios. Exatamente. Não é isso? Que fala exatamente, desse aprendizado dos filhos e a formação do quê? Do caráter deles, para que no futuro eles tenham a família deles, né? E também de geração em geração e com detalhe, ser exemplo para o mundo lá fora. Exatamente. E aí eu acredito que você, assim como eu, já ouviu muito falar, né? Você já ouviu muito seus pais dizer: eu faço assim com você porque meu pai me ensinou assim. A sua mãe dizendo: eu faço assim com você porque eu aprendi com a minha mãe.
Então isso passa de geração em geração. Se hoje você tem os pais abençoados, é porque você também tem uns avós abençoados que ensinaram os seus pais. E você aprendendo vai aplicar para a geração futura. E essa lição é perfeita, trazendo Ah, esse exemplo de direitos e deveres e obediência para nós. então, professora Clélia, ficou claro para mim que não é fora de moda, né? Obedecer aos pais, os pais, por sua vez, obedecem a Deus, e essa obediência que faz com que a família fique o quê? Com uma sustentação daquele exemplo do edifício, né? Exatamente. Que não adianta nada você comprar telhas boas e colocar num edifício ou numa casa com o alicerce o quê? Onde não teve uma fundação sustentável, não é isso? Se o alicerce está comprometido, a possibilidade de uma ruína é muito grande. Vai tudo ao chão. Então, nesse mundo tecnológico, que tanta coisa mudou, né? Mudou para mim, mudou para você, a maioria dos pais também tem visto essa mudança, né? Mas essa questão aqui de valores, ela Não muda. nunca vai mudar. A Bíblia não muda. Não muda, viu, gente? Perfeito. Ela é para sempre. Então, tudo que o seu pai e a sua mãe têm te ensinado é maravilhoso, aprenda com eles, né? E para sua formação, o seu caráter, e também para depois, no futuro, como a professora Clélia mesmo disse, você formar a sua família e uma família com sustentação. Exatamente. E nós agradecemos por este momento que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui e esperamos trabalhar com vocês a próxima lição. Que Deus abençoe você e sua família, aplique na sua vida cada aprendizado dessa lição, porque isso te dará sustentação, te dará ensinamento, conhecimento para uma vida futura. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nós amamos vocês. Isso, gente. Fiquem com Deus e façam da obrigação que antes vocês consideravam chata, né? Como algo que é prazeroso. Exato. E entrega para Deus como um trabalho, um fruto das suas mãos, mas de uma forma que abençoada. Com certeza você vai ser muito próspero por isso. Deus abençoa.